Graça e paz, meus amados. Vamos iniciar mais um estudo sobre as igrejas do Apocalipse. E hoje nós vamos aprender sobre a igreja de Tiatira. Estamos já nos preparando. Vocês são bem-vindos para juntos aprendermos mais sobre a palavra de Deus. Sejam muito bem-vindos mesmo. Cida, Valdivino, que bom ter vocês conosco, meus filhos. Que bom, vamos chegando, né? Já estamos no tempo de começar. Estamos organizando aqui todo o material, tudo certinho. Amém. Graça e paz, meus amados. Como é bom poder transmitir para vocês uma palavra, um aprendizado. Confesso que cada vez que compartilho com vocês, também para mim é um aprendizado muito grande, porque a gente mergulha no estudo, a gente mergulha nos livros, mergulha nos conhecimentos, para transmitirmos aquilo que a palavra de Deus, ela nos ilumina, aquilo que ela revela para cada um de nós, né? Lúcia, que bom que você está aqui conosco também. Então, hoje nós vamos falar sobre a igreja de Tiatira. Nós estamos nesse processo de série, né, de estudos sobre as igrejas do Apocalipse, e hoje é a vez da igreja de Tiatira. Está em Apocalipse, no capítulo 2, a partir do versículo 18. Então eu vou ler, vocês acompanhem comigo aí na sua Bíblia. Diz assim: ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas a ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prosto de cama, bem como em grande tribulação, os que com elas adulteraram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, e tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Querido, nós temos aprendido nos últimos dias, nesses estudos, sobre essas igrejas do Apocalipse, e como eu disse desde o primeiro estudo, trazendo para a nossa realidade, trazendo para os contextos dos dias de hoje, pois se tem um livro extraordinário que indubitavelmente é a palavra de Deus, que é a Bíblia, é muito atualizado, né? Tem muitas pessoas que acham que a Bíblia é uma coisa passada e que as cartas escritas às igrejas de Éfeso, ou de Esmirna, de Pérgamo e de Tiatira, é uma coisa das igrejas lá de trás antigas. Mas não,
os ensinos, os fatos, os acontecimentos, as situações que aquelas igrejas enfrentaram nos primeiros séculos, também é a realidade para os dias de hoje. Talvez com algumas mudanças, com algumas analogias diferentes, o contexto é outro, mas muitas das realidades daqueles dias são as realidades dos dias de hoje. E para os dias de hoje, inclusive deste que nós estamos vivendo. Pois bem, a igreja de Tiatira, ela tem diferença entre a igreja de Pérgamo, né? Que foi a última que nós vimos, que era porque a igreja de Esmirna foi aquela que houve uma perseguição muito grande com os líderes. A igreja de Pérgamo foi uma perseguição muito assídua espiritual. E a igreja de Tiatira, ela é uma igreja que nós vamos ver que ela foi totalmente corrompida. Houve uma infiltração satânica, uma corrupção da liderança daquela igreja, do contexto daqueles dias, que, como disse antes, também se refere aos dias de hoje, que tirou essa igreja do propósito de Deus. Quando a gente fala de Tiatira, a gente fala de uma cidade que tinha um comércio muito forte na criação da tinta de púrpura. Era uma cidade que produzia muitos tecidos e, em específico, produzia uma tinta que se chamava púrpura, que era uma tinta específica, muito especial, para atingir os tecidos, né? Para que as pessoas pudessem usar. Era uma cidade pequena em seu tamanho, porém, estava na Ásia Menor, era uma cidade influente, né? Porém, essa igreja de Tiatira, né, especificamente, agora falando da igreja, existiam muitos profissionais, muitos artesãos, e esses profissionais, eles eram muito influentes na igreja. Eles tinham cultos específicos e eram homens que tiravam seus sustentos da lida, dos cultos que eles faziam aos deuses pagãos, das suas idolatrias, mas também a homens que eram infiltrados no contexto da igreja e trazia para a igreja uma contaminação de idolatria muito grande. E aquela igreja, ela foi tida como a igreja de Jezabel. E aí nós vamos ver que, literalmente, não falava da influência de uma mulher. Mas quando falava que aquela igreja tinha uma influência satânica e que se referia a Jezabel, talvez estava se referindo ao contexto de tanto os profetas, os líderes daquela igreja serem corrompidos, se deixar ser corrompidos, e havia uma perseguição para com os profetas através desse sistema, igual foi no tempo de Jezabel, na época do rei Acabe, que Jezabel era uma profetisa de Baal, dos Baalins, né? Ela era filha de Et-Baal, um adorador dos deuses pagãos, e que essa doutrina era ensinada dentro da igreja. Então você observa que esses movimentos contraditórios à palavra de Deus não é novidade. Porém, existentes durante esses milhares de anos, em que as igrejas, isso aí é uma obrigação das igrejas, e principalmente do pastor da igreja, porque a carta, nós vamos ver, começa sendo escrita e direcionada, enviada ao anjo da igreja, em ter discernimento da igreja, do que está sendo ensinado da igreja, o que está sendo infiltrado dentro da igreja, para que ela não seja corrompida. A gente observa que nessa carta, a escrita ao anjo da igreja, ela é muito forte nesse sentido. Nessa cidade, é a cidade onde morava Lídia. Lídia era uma mulher que trabalhava com tecidos, né? Era
uma grande comerciante de tecidos e de roupa, e foi uma das primeiras a Paulo falar dela, né? No livro de Atos. Talvez ela se converteu pela influência, pela pregação do apóstolo Paulo. Mas essa igreja precisava de uma transformação. Então vejamos, no versículo 18, né, que nós lemos aqui, a gente observa o mesmo contexto das igrejas anteriores. Ela vai dizer assim: ao anjo da igreja em Tiatira. E nós já sabemos que a referência a esse anjo da igreja, ao líder, ao pastor, ao bispo, nós sabemos que é a pessoa que tem a responsabilidade de colocar essa igreja em ordem. No versículo 18 ainda diz assim: o Filho de Deus. Começa com uma expressão muito forte, que é identificando Jesus Cristo. E que nós conhecemos e aprendemos nas cartas anteriores, que se refere à cabeça da igreja, o Senhor Jesus. Ainda nesse versículo diz: aquele que tem os olhos como chama de fogo. Expressa a capacidade de Deus penetrar profundamente na vida do ser humano, né? E através do seu Espírito Santo, esse fogo como lâmpada acesa, esse fogo como um fogo do Espírito, do seu conhecimento, né? Da sua onisciência, do conhecimento. Por quê? Porque toda igreja, ela não foge ao controle de Deus, né? Nós sabemos que os olhos de Deus estão sobre a igreja, e ele tem toda a visão, ele conhece o coração, o andar, o caminhar, e nós vamos ver nessa carta os feitos que a igreja tem. Então Jesus é conhecedor de tudo, porque ele é a cabeça, e a cabeça tem todo o conhecimento. Então aqui a gente observa que já começa a se referir a Jesus Cristo, né, como a cabeça da igreja, aquele que é a lâmpada acesa, aquele que tem os pés de bronze polido, né, do latão reluzente, ou latão reluzente para algumas traduções, que vai também expressar a ideia do quê? Daquele que virá com juízo, daquele que faz juízo, né, sobre os seus inimigos, que são colocados debaixo dos seus pés. Então a gente começa a perceber o andar dessa igreja, que Jesus já começa a mostrar a sua deidade, a sua soberania como Senhor conhecedor, como juiz daquela igreja, para que ela se volte aos princípios que nós vamos entender. Versículo 19, então, começa a dizer assim: conheço as tuas obras. Olha só, essa igreja, como igreja, era muito ativa. Ela era uma igreja que nunca ficou mórbida, nunca ficou quieta. Não era uma igreja que não tinha referência nem influência. Era uma igreja ativa. Os cristãos daquela igreja, eles tinham uma característica muito forte de trabalhar, de fazer. Aqui não consta quais as obras específicas, mas fala das boas obras. Essa igreja poderia ter um trabalho de ação social, de cuidar dos membros, cuidar dos irmãos, de uma forma muito grande. Essa igreja ela era muito ativa. Nessa igreja, o próprio Senhor vai reconhecer o amor, né? Por quê? Porque Deus dá ênfase ao amor. O amor é um dom maior, é o dom acima de todos os dons. E Deus dá importância ao amor, e o amor não pode perder o significado quando se refere à igreja, né? Porque esse amor está inserido na palavra teu trabalho, as tuas obras. Então aquele povo trabalhava com amor, com afinco. Eles eram apaixonados por aquilo que eles faziam. Por quê? Porque quando a obra de Deus, aquilo que você faz, não tem amor, a gente faz por fazer. Eu gosto muito de falar que a Bíblia diz assim: aonde está teu tesouro, ali está o teu coração.
E quando o tesouro da nossa vida não é o nosso ministério, não é a nossa igreja, o nosso coração não está mais ali, automaticamente não é mais tesouro. Ou seja, se o meu tesouro também não está ali, meu coração não está mais apegado. E aí a gente entra naquele declínio espiritual e ministerial que a gente passa a fazer como obrigação. A gente passa a fazer como se tivesse que prestar contas para homens, prestar contas ou aparecer diante das pessoas, como se nós tivéssemos que mostrar que estamos fazendo. Enfim, eu posso até mostrar isso para homens, mas e para Deus? E para Jesus, que é a cabeça da igreja e conhece a igreja? Não tem como eu enganar. Não tem como eu querer fazer alguma coisa para ele e não for por amor, eu vou fazer em vão. Eu vou fazer por fazer. Então isso não tem nenhum fruto, isso não vai gerar em mim nenhuma alegria. Por quê? Porque eu estou fazendo por fazer. Por isso que em Romanos, em 1 Coríntios, no capítulo 13, versículo 1 e 2, os textos dizem assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um bronze que soa ou como um símbolo que retine. Olha o versículo 2. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Então a gente começa aqui já a mergulhar que para que nós façamos algo que agrade o coração de Deus, para o bem do reino e para o bem da igreja, não pode faltar amor. Porque fazer por fazer, todo mundo faz, né? Eu acho tão interessante porque agora nós estamos vivendo um momento dessa pandemia e tem pessoas que não são crentes, que nem tem nada a ver com Deus, que não tem nada a ver com religião, que estão fazendo coisas extraordinárias e me permita, às vezes, coisas mais do que nós cristãos. E eles não estão fazendo isso por obrigação. Vejo que muitos estão fazendo por amor, né? Não só na questão de doar, de ajudar, mas também no reino de Deus, na obra de Deus. Porque a gente pensa que às vezes aquela pessoa não evangélica está fazendo alguma coisa, nós achamos que não é de Deus. Olha, é bom tomar cuidado, porque às vezes o simples, aquele que não conhece a verdade do evangelho, faz com mais amor do que aqueles que conhecem o evangelho e faz relaxadamente. Até porque em Jeremias diz: maldito o homem que faz a obra de Deus relaxadamente. Muito sério tudo isso. Ainda nesse versículo diz assim: eu conheço a tua fé. A fé é ela que vai produzir boas obras. Por quê? Eu não estou falando no contexto da fé naquilo que crê, mas naquilo que faz. Por quê? Porque quando eu tenho fé, eu vou produzir. A fé produz frutos. E os frutos que nós produzimos são por eles que nós somos conhecidos. Pelos vossos frutos sois conhecidos, né? Porque a fé sem obra é morta. E a obra sem fé também da mesma forma. Olha o que diz Tiago. Capítulo 2. Tiago, capítulo 2, versículo 18. Tiago, capítulo 2, versículo 18. Diz assim, ó: mas se alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Paulo vai dizer assim: a fé sem obra é morta, né? E o Tiago vai dizer: a obra sem fé também é morta. Mas quando eu vou fazer algo, eu tenho que fazer com todas essas virtudes que a Bíblia está ensinando. Por quê? Porque eu não posso fazer de qualquer jeito. Ainda no versículo vai falar da paciência, ou em algumas traduções da perseverança, que vai significar o quê? Resistência,
constância, interesse pelo reino, interesse pelo ministério, interesse por aquilo que fazemos. Até porque aqueles irmãos que eram fiéis, os que não se vendiam, que se não se deixavam levar pela influência de Jezabel, assim dito pela Bíblia, essa obra satânica, a vida daqueles irmãos, mesmo perseguidos, eles não eram idólatras, e eles permaneciam no propósito para o qual Deus lhe chamara naquela cidade, lhe chamara naquela igreja. Que é algo que a gente aprende muito forte para os dias de hoje. Até para os dias de hoje, no literal. Quem é que vai permanecer? Quem é que está de pé? Aqueles que verdadeiramente são perseverantes. Aqueles que sabem se levantar das cinzas. Aqueles que têm resiliências. Aqueles que são fortes, que nos momentos que precisam dele, ele se levanta. Igual esses dias uma irmã falou para mim: pastor, eu estou vindo fazer, mas estou vindo fazer com lágrimas nos olhos. Eu sinto dor, eu estou passando por um momento difícil, mas o que me fortalece, o que me ajuda, o que me motiva é saber que eu estou fazendo para Deus. Esse é o grande diferencial para aqueles que são perseverantes, aqueles que são pacientes, aqueles que fazem determinados na vida pelo chamado, a vocação que a sua alma entende para o qual fora chamado. Forte, né? Muito interessante. Me perguntaram esse dia por que às vezes eu estou rápido no falar sobre as igrejas. É porque o tempo é curto para tantas informações, para tantas coisas maravilhosas. Se não der tempo, a gente vai dividir. Mas vou procurar passar para vocês a visão dessa igreja. Ainda no versículo seguinte, versículo 20, né? Versículo seguinte, que vai ser o versículo 20, então vem aqui uma coisa muito profunda. Começa agora a carta ao anjo da igreja, um confronto, né? Tenho, porém, contra ti que toleras, olha só, tenho contra ti que toleras, que sois tolerante com essa mulher Jezabel. E aí, como eu disse no início, aqui os contextos bíblicos e os estudos literalmente não se refere a uma pessoa só, a uma mulher, mas se refere a essa influência maligna de Jezabel, que quer dizer influenciadora de líderes, deturpadora de profetas, matadoras de profeta, como foi Jezabel, pessoas que criavam no meio da igreja brigas, dissensões, influenciavam os outros a andar com eles, a seguir idolatria, a viver na imoralidade. Eram pessoas que, no lugar de trazer as pessoas para o ajuntamento, para todo mundo viver a mesma verdade, no mesmo ensinamento, não. Na sua sutileza, levantava pessoas contra os profetas, para querer matar, para querer destruir. O alvo era destruir aqueles que estavam à frente, era destruir a igreja, destruir a noiva de Cristo. E aí, como eu sempre digo, que é um dos piores enganos do mundo, é quando a gente tenta contra a igreja de Jesus, porque você não está tentando contra qualquer pessoa, você está tentando contra a noiva de Jesus, e o noivo não vai gostar disso. Então, muitas vezes, essas pessoas, elas seduziam os cristãos a se levantarem, a fazerem isso. O contexto diz que havia um encantamento no meio daquela igreja que precisava ser tirado, né? Por quê? Porque estava causando muitos danos. As pessoas não estavam acreditando mais nos seus verdadeiros profetas, naquele que cuidava da igreja. Eles queriam acreditar em outros de fora. Eles queriam acreditar naquilo que ensinava de fora para dentro, não daquilo que o anjo da igreja ensinava. Por quê? Porque Jezabel, ele faz essa obra. Jezabel, ela veio para destruir. O que ela faz? Ela tenta, de alguma maneira, tirar a credibilidade do profeta, como aconteceu com Jezabel e Elias, né?
ela tenta de alguma maneira matar, destruir. E como ela faz isso? Se infiltrando e querendo levantar outros profetas. Só que estes outros anjos, ou esses outros profetas, seduzidos, enganados por essa obra satânica, são aqueles que vão levar as pessoas a deturparem os princípios. E muitas pessoas vão se desviar seguindo esses homens, ou esses ensinadores, ou essa corrupção de demônios que vão enganar a vida das pessoas. Olha só, meu querido, minha querida, você que está me ouvindo aí. O que diz a Bíblia em 2 Coríntios 4:4? Não fala que vai cegar os nossos olhos, fala que vai cegar o nosso entendimento, a nossa inteligência. E nós precisamos ser inteligentes. Por quê? Porque existe uma coisa, um crente pode ser enganado, um pastor pode ser enganado, lógico que pode. Se ele não viver na dependência do Espírito Santo, se ele não viver sob a autoridade delegada sobre a sua vida, se ele não viver na mesma comunhão, alguma coisa vai encher a sua mente, o seu coração, ele vai deturpar. E se esse espírito de Jezabel entrar na sua vida, acabou. Não é uma entidadezinha, como diz aí certos libertadores, é um demôniozinho, expulsa com espirro, não. Isso são principados que lutam contra a igreja, tentam derrubar a igreja. Então esse espírito de Jezabel, que pode se manifestar de qualquer maneira, é porque a gente sempre tem uma figura feminina, né? Mas às vezes é a própria influência que tem dentro da igreja, de pessoas que seduzem os outros, que quando eu estudava, tem uma palavra chamada encantamento. O pastor Antônio Azevedo, no livro dele, falando sobre as 7 igrejas do Apocalipse, ele fala literalmente que isso era um encantamento que entrou na igreja e cegou o entendimento de todos os líderes para que eles se levantassem contra os próprios profetas, contra o anjo da igreja, que é isso que a gente tem visto nos dias de hoje. Né? Muitas pessoas insatisfeitas porque às vezes não corresponde às suas expectativas, então ela seduz outros, ela engana outros, né? E isso é muito sutil, isso é espiritual, isso aí vai cegando, vai tirando as pessoas da visão plena de Deus para a igreja e começa a semear, e começa a fazer como Absalão, começa a seduzir as pessoas na entrada, começa a querer ofertar para as pessoas coisas que não tem, que não faz parte, e com isso, destruir o anjo da igreja, destruir a igreja. Por quê? Porque esse espírito faz isso. E Deus, então, precisa eliminar esse trono de Jezabel dentro da igreja, que por sinal, querido, vou bater naquela tecla que eu bati no estudo anterior. Você acha que o diabo vai se apresentar de que maneira? Ele vai se apresentar como anjo de luz, dizendo que é mais santo, mais puro, que é perfeito, que ele que está certo, ele que está com a razão, porque Deus deu a última revelação. Isso aí foi o que eu ensinei na aula anterior, na igreja de Pérgamo, e que termina acontecendo na maioria das igrejas, nós vamos ver no decorrer de todos esses estudos. Então precisa de um Elias para destruir o trono de Jezabel no meio da igreja. E esse Elias tem que ser alguém determinado, se for preciso, pagar com a sua própria vida e mostrar que a verdade de Deus e a palavra de Deus, essa jamais mudará, ainda que corra rios de sangue. Ainda que você tenha que morrer, se preciso matar, guerrear na espada, de qualquer maneira. Porque no espiritual a gente já guerreia. A gente não vai abrir mão do propósito, não vai permitir que nenhuma influência satânica, como está lá na igreja de Pérgamo, o trono de Satanás, aqui a influência de Jezabel, venha querer minar o coração da igreja ou a vida daqueles que estão salvos em Cristo Jesus. Porque tem muitas pessoas que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, mas ainda não firmaram a sua vida na rocha. E aí essas influências o tira facilmente.
E como dizia meu pastor, fica igual menino, qualquer doce, qualquer pirulitinho que você oferece, ele vai seguindo e não percebe as artimanhas, as armadilhas que o diabo arma contra a igreja e até mesmo sobre a sua vida. No versículo 21, então vem uma palavra-chave nesse versículo, que é a palavra, outra vez, arrependimento. Vocês conseguem lembrar, desde a igreja de Éfeso, se não se arrepender e voltar ao primeiro amor, eu tiro o candeeiro do meio de vós. Pode olhar que em todo tempo, o que Deus quer é que a igreja mude a sua vida, que a igreja volte para o posicionamento, o lugar para que ela foi criada, o lugar que Deus deseja para ela. Pode olhar que em todas essas cartas, e também os profetas, que a gente gosta tanto de falar de 2 Crônicas, né, de 7,14, mas todos os profetas, qual era a obra deles? Levar o povo de volta ao caminho de Deus, levar o povo de volta aos princípios de Deus. Por quê? Porque Deus quer um povo arrependido. O arrependimento, transformação de vida. E arrependimento também é outra oportunidade. Se Deus está dando a chance de nos arrependermos, Deus está dando para nós outra oportunidade. Tem pessoas que não entendem isso. É lógico, é uma mudança de vida, mas também é uma oportunidade. Porque amanhã pode ser muito tarde. Amanhã ninguém pode garantir que está vivo. Amanhã ninguém sabe. E a minha oportunidade é hoje. É o tempo da gente cair em si, se arrepender como filho pródigo e ver quais as influências negativas estão dominando a nossa mente, o nosso coração, o nosso ministério, a nossa igreja, a nossa vida. Eu creio que esse tempo que estamos vivendo é Deus dando um start para a gente ver como estávamos indo, como estávamos caminhando. Porque tinha muitas pessoas caminhando sem direção. Muitas pessoas vivendo igreja apenas por viver igreja. Muitas pessoas estavam vivendo como religiosos, cumprindo dias e regras e horário de igreja. E Deus, outra vez, está nos dando a oportunidade de arrependermos. Por quê? Quem não se arrepende é rejeitado. E não é que Deus nos rejeita, somos nós que rejeitamos a verdade, porque isso aqui é muito grave e muito sério. Tem pessoas que se sentem rejeitadas, não porque as pessoas o rejeitam, elas se auto-rejeitam por não aceitar a verdade, por não se arrepender. Eu conheço muitas pessoas que dizem, eu nasci assim, eu sou mesmo assim, né? Entra na síndrome da Gabriela. Como diz, eu nasci assim, eu sou mesmo assim, sou Gabriela, gosto muito de brincar com isso. Mas é coisa séria. Tem gente que fala assim, não, mas eu tenho razão, eu sou assim. Puxa vida, eu entendi, eu lia desse jeito. E na verdade, nós só temos uma razão. E a única razão e a única verdade é a Bíblia. Tudo que for criado é ideologia, é teologia. Tudo vem da Bíblia. Pode ter coisas boas? Pode. Porém, é necessário colocar à prova. E quem filtra a nossa vida, quem filtra o entendimento, somos nós. O Espírito Santo nos convence e a Bíblia nos revela a verdade. Tá? Para entender o tamanho da oportunidade que Deus nos dá. Por quê? Porque tem muitas pessoas que ainda não entendeu isso. Ela não abriu o seu entendimento. Ela está vivendo, ela fala de Jesus, ela prega Jesus, ela até fala isso para a família, ela fala, mas ela não tem o entendimento da verdade que tem da palavra para a vida dela. Porque, olha, querido, ninguém que teve um encontro genuíno com Jesus, que teve um encontro com a verdade, foi o mesmo. Não há possibilidade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tem que haver uma libertação. Eu tenho que ter o entendimento, a inteligência. Tem muita gente que ignora sabedoria, mas
Nós temos que ter a mente de Cristo, sermos inteligentes como igreja. Não podemos ser levados, porque fulano disse que o papagaio de lá é azul, o outro é amarelo. Peraí, mas o que Deus tem para a igreja? Que é aqui que a gente entra numa profundidade muito grande. Porque o versículo 22 vai explicar, vai nos dar o tema, e ele virá com grande tribulação. Por quê? Porque seria muito grande as consequências sobre a igreja de Tiatira se ela não mudasse o seu posicionamento, né? Se a sedução continuasse dominando as vidas, isso eu estou falando no âmbito espiritual, do engano, da mentira na vida daquelas pessoas, as consequências seriam muito, muito grandes. Então, veja bem, eu tenho que saber. E as tribulações aqui se referiam a consequências que iam ser geradas pelos espíritos de engano, né? Que estaria dominando a mente das pessoas. E aí vai um aspas. O que Jezabel fez com Elias? Ela não deu espadada nele. Ela não deu um tapa nele. Ela só falou assim, o que você fez aos meus profetas, ainda hoje vai acontecer com você. Foi na mente dele. Foi na mente. Foi o suficiente para tirar ele do propósito. Qual é a diferença dos dias de hoje? O diabo tem usado muitos enganos, muitas mentiras para tirar as pessoas do propósito. Aí vem as consequências. Que consequências são? Pessoas desviando, abandonando a fé, criticando, falando mal do líder, falando mal do pastor, falando mal de pregação, e ficam como pessoas que não têm direção. Esse dia alguém disse, pastor, mas a igreja precisa de uma direção. Mas a igreja tem direção. A igreja tem timoneiro. A direção está aqui. O timoneiro é Jesus. Eu que tenho que ouvir o que Deus está falando com a igreja. Por isso que nós vamos ver lá no versículo final, né, no versículo 29, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E que o Espírito diz à igreja é isso aqui. Bom, então virá a tribulação. Se não mudar o seu posicionamento e continuar sendo levado pela sedução dos espíritos de engano que estava levando aquele povo à idolatria. Porque, querido, tem muita gente que não... Olha, eu vou ensinar isso com muito amor, mas com muito amor e respeito. As pessoas se enganam quando pensam que idolatria é somente a santos. Às vezes eu idolatro homens, cantores, pastores, líderes, meu carro, minha casa, meus filhos ou qualquer outra coisa. Tudo que ocupa o lugar de Deus no meu coração é idolatria. Tudo que o meu coração se voltar e colocar acima da minha fé, acima da verdade, não é mais de Deus. Tem muita gente que idolatra outros, quer idolatrar as pessoas, fica idolatrando, porque isso, porque aquilo. Querido, querida, nós temos que voltar para a verdade. O único digno de honra e glória é Jesus. Pastor, mas todo mundo quer crescer. Opa! É de Deus crescer, alcançar um monte de vidas, pregar o evangelho por toda a face da terra, aos quatro cantos da terra, até os confins, como diz a Bíblia, é de Deus, mas nunca idolatrar. E nunca aceitar idolatria. Entendeu? Bom, no versículo 23... Então vem algumas palavras-chave como aquele que sonda os rins ou os corações. Bom, o que isso quer dizer? É que com Deus não se brinca. Ninguém engana Deus. Porque Deus conhece a nossa vida, o nosso coração, antes de nascer. Antes de termos vida. Antes de sermos formados no ventre, né, da nossa mãe. Deus já nos conhecia, querido. Não tem essa de querer fugir de Deus, querer enganar Deus. Nós enganamos homens, né? Um dia eu falei isso, foi meio estranho aos ouvidos de alguém,
Mas eu falei, eu posso enganar os membros da minha igreja, eu posso enganar a minha esposa, eu posso enganar um monte de gente, eu posso colocar uma carapaças, mas uma hora eu vou ter que olhar para alguém que eu não consigo enganar, e esse se chama Jesus. Esse eu vou ter que olhar nos olhos dele, e a minha vida vai ser revelada de quem sou. Por quê? Porque eu não preciso dizer quem sou, eu não preciso usar máscaras, porque ele me conhece. Olha só, o Salmo 139, eu gosto muito desse texto, a partir do versículo 7. Eu gosto muito disso aqui. Salmo 139, versículo 7. Diz assim, ó: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu subir aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Para onde vou correr, né? Agora, olha o versículo 13. Adianta um pouquinho. Pois tu formaste o meu interior e tu me teceste no seio de minha mãe. Graça te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis. A minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram cobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias. Nem tinha sido gerado, Deus já conhecia, chamava pelo nome, já tinha o nome escrito no livro da vida. Olha o versículo 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há algum caminho mau e guia-me pelo caminho da justiça. Querido, querida, Deus não se deixa escarnecer. Deus não se deixa enganar. E aquilo que nós semeamos é o que nós vamos colher. Nós temos que entender que aquele que sonda os nossos corações, os nossos rins, ele sabe de tudo na vida. Então, nós devemos voltar para a essência, para a verdade do Evangelho. Não temos para onde correr, não temos outro lugar, não temos outro Deus. Como disse o apóstolo Pedro, para onde iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? Para onde nós vamos? Só Jesus. Então, o que eu tenho que fazer como igreja? Isso aí eu me refiro tanto a nós como igreja num todo. Voltar para a essência, nos arrepender, mudar a nossa mente, mudar o nosso coração. Porque aquilo que nós plantarmos é o que nós vamos colher, como diz em Gálatas capítulo 5, versículo 7. O homem vai colher. E aquilo que eu faço de errado, não tem como eu recobrar atrás. Vai ter as consequências sobre a minha vida. No versículo 24, então, diz assim, aqueles que não... Versículo 24, ele é muito forte. Olha só o que diz no versículo 24. Ele diz assim, ó: digo, todavia, a vós outros e os demais de Tiatira, e tantos quanto não aceitaram essa doutrina, ou não têm essa doutrina. Olha só, os que não têm, não aceitaram a tal doutrina. Aqueles que não seguem a Jezabel, porque esses não terão cargas para carregar. Esses não terão que viver, já estão livres, na verdade, né? Estão livres desse engano, né? Não vai viver nessa profundeza desse engano satânico. Por quê? Porque enquanto alguns se deixam e se aprofundam nas coisas dos enganos, tem aqueles que se aprofundam em conhecer as grandezas de Deus, que são aqueles que não aceitam tais doutrinas. Queridos, olha, eu gosto muito de falar isso, porque é o seguinte, ó, todo conhecimento é bom, mas a sabedoria é um princípio. Todo conhecimento são ferramentas que nos ajudam a caminhar, e essas ferramentas vão nos dar capacidade para que nós possamos trabalhar melhor, mas a essência, os princípios não se vendem, não se negociam, não se mudam. Então, aqueles que são inteligentes, que entendem a mensagem, não se deixam levar pelas mentiras de Jezabel. Aí no versículo 25, diz assim:
Mas o que tendes, conserve até que eu venha. Olha que coisa profunda. O que tem, conserve. Não jogue fora. Até tem uma briga teológica, que eu não vou entrar no mérito teológico da briga, porque uns dizem salvo para sempre, o outro não acredita que é para sempre. Eu particularmente digo uma coisa: guarda a tua coroa, conserve o que você tem até a volta de Jesus, porque eu posso rejeitar. Jesus não me joga fora. Aquele que vinha a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. É verdade. Teologicamente, biblicamente, está concreto. Mas eu posso rejeitar a minha fé, eu posso rejeitar a minha salvação, eu posso rejeitar Jesus, eu posso profanar, né? E aí é uma questão de escolha, de decisão. É apenas uma opinião, não quero confrontar a teologia. Mas é uma coisa que precisamos acordar. Então quer dizer que Deus vai aceitar tudo o que eu quero. Eu vou pregar outra doutrina, eu vou viver no pecado, eu vou viver nas coisas erradas e Deus vai concordar comigo. Essa graça eu não conheço. Pecado é pecado, salvação é salvação, graça é graça. Se eu vivo na graça, eu resisto ao pecado, eu resisto ao diabo e me sujeito a Deus, me sujeito à palavra, me sujeito à verdade. Porque um dia fui liberto, um dia fomos libertos para sempre. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,36. Né? Conhecereis a verdade vos libertará. Então guarda a tua salvação, guarda a tua vida diante de Deus, preserva a tua vida em santidade. Olha, querido, a obediência à verdade é o que nos leva aos céus. Obediência à palavra de Deus é o que faz a gente caminhar perfeitamente. E aleluia, pelos anjos da igreja, não me refiro a mim mesmo, mas a todos, homens que Deus levantou, homens sérios, homens íntegros, homens que não se vendem, que não negociam a sua unção e que ensinam a verdade para levar a igreja ao arrependimento e à presença de Jesus, preparar uma igreja para o dia do arrebatamento, ela está pronta para subir com ele. Até porque nós estamos vendo um pequeno ensino do início das dores, se é que eu posso dizer assim, né? Já vai fazer 90 dias, pelo jeito vai até setembro as igrejas desse jeito, fechadas, né? Alguns lugares não pode ter nada. E aí? Nós vamos continuar firme com Jesus ou não? Nós vamos estar firme na palavra ou não? A porta do templo pode até fechar, mas a igreja de Jesus continua firme, forte, determinada, corajosa e afins, sem abrir mão do propósito. Não é qualquer doutrina que vai tirar as verdades. Sei que você está pensando, mas tem coisa nova. Então, o que é novo é revelado pelo Espírito. E o que o Espírito revelar está na palavra. E o que o Espírito trouxer de vento vai falar primeiro com o anjo da igreja. Desde o jardim, desde o deserto, lá com Moisés, Deus primeiro falava com Moisés. E se Deus tem uma mudança para a igreja, Deus vai levantar os seus anjos com a visão que ele tem para a igreja, para a sua realidade, para seus dias. Não vai precisar de outras revelações. Pode ter certeza, vai vir do céu ao coração desse anjo da igreja. E ele vai compartilhar, dividir e ensinar como a igreja deve se preparar para o encontro do seu noivo. Versículo 26 diz assim: ao que vencer. A promessa é feita para a igreja, para todos que guardarem até o fim e aqueles que vivem a obra do Senhor, aqueles que têm a sua fé inabalável, né? Aqui está falando ao que vencer, ao que vencer. E para vencer eu tenho que lutar. Para vencer eu tenho que ter garra, coragem, determinação de não negociar a minha salvação. Mas fulano faz assim. Fulano ensinou assim. As vias chegam a Cristo? As vias levam à verdade? Amém. Se não leva, não é isso. É o que vencer.
E nós sabemos, como igreja, que a nossa luta não é contra carne nem sangue. Eu fico, às vezes, olhando esse espírito de Jezabel, né, gerando contendas entre líderes. Esse espírito de Jezabel querendo matar os profetas. Esse espírito de Jezabel querendo anular a unção dos profetas. Eu fico olhando como que essas pessoas não abrem a mente para ver que a batalha não é contra carne nem sangue, mas contra principados, com hostes, né, nas regiões celestiais, com hostes espirituais. Como que nós conhecemos a verdade e não entendemos essa verdade? O que o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 6? A nossa luta não é contra carne nem sangue, querido. Não é na espada, é no espírito, é na oração. E por que eu, como pastor, me deixo enganar? Como líder me deixo enganar? Como ministério me deixa enganar se eu sei que a minha luta não é contra o irmão? E sei, como já ensinei em outros estudos, que o diabo, ele não vai vir se revelando dessa maneira, ele vai vir de forma oculta, né, com as suas astutas ciladas, como a Bíblia ensina. Está aqui, então você tem que vencer a guerra. E hoje a maior guerra que está acontecendo com os cristãos é aqui, ó, na mente. É a maior guerra que está acontecendo, né? Quem já leu o livro de Joyce Meyer, Batalha da Mente, está entendendo o que eu estou falando. Porém, quando Deus diz ao que vencer, Deus também está se referindo àqueles que vão governar com Jesus durante o seu reinado messiânico. É uma forma escatológica, é uma palavra escatológica também, mas eu tenho que vencer. Por quê? Olha o versículo 27. Com vara regerá. Reger com vara quer dizer, é símbolo de comando, de autoridade, de firmeza. Entendeu? Não é de impor, não é de ditador, não tem nada a ver com isso. É de grandeza, de autoridade, de firmeza, entendeu? E ele vai vir reger, ele já está regendo. Tem gente achando que ele vai vir com um pedaço de cajado, de madeira. Não, ele não precisa disso. Ele não é mais aquele Deus do dente por dente, olho por olho. Hoje ele é o Deus que coloca a verdade diante de nós. Se nós conhecemos a verdade, somos libertos. Ele manda a gente abrir os nossos olhos. Tem gente pegando Jesus e colocando ele como um carrasco, colocando Jesus como que ele vai vir com a espada e cortar o pescoço de todo mundo. Para com essa ideia. Jesus, ele vem com amor, com graça e com palavra, com ensinamento. Ele vem trazer a gente aqui dentro da palavra, para que por essa palavra eu entenda a verdade dele, eu entenda o que ele quer. Ele quer mostrar a firmeza do seu espírito para nós. Ele quer que nós tiremos a mente confusa, que nós tenhamos ouvidos para ouvir a sua voz, que nós venhamos interpretar verdadeiramente o que ele quer para nós como igreja. Versículo 29, então, vai dizer: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E aqui, eu estou terminando já, aqui vai falar muito sério. Precisamos ouvir o Espírito. Qual é a primeira palavra-chave? Arrependimento. Por quem estou sendo influenciado? Quem me influencia? É a palavra? É o Espírito que me convence? Porque, querido, uma das obras do Espírito Santo é nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Se o Espírito não está me convencendo e me trazendo para a verdade, ele não é o Espírito Santo de Deus. Porque o que vejo é muitas pessoas dizendo, porque o Espírito Santo falou. É verdade, ele fala, mas também ele corrige. Ele coloca a gente no lugar devido. E a Bíblia fala que Deus corrige aqueles que ele ama. Então eu tenho que estar atento. Nem sempre a palavra de Deus vai massagear o meu ego. A palavra de Deus vai me colocar em posicionamento com a verdade dele, com a presença dele. As nossas obras precisam ter amor, paciência, fé, longanimidade. É o entendimento que nós aprendemos com essa igreja. O que eu estou fazendo é por amor ou por um cumprimento religioso? Ou por uma obrigação?
Vou te dar um conselho. Se você estiver fazendo por obrigação, não faça não. Se você estiver fazendo por religiosidade, não, eu tenho que fazer porque se eu não fizer, alguém vai cobrar. Não, não, o teu problema não é com pastor de igreja. O teu problema não é com liderança. O teu problema é com Jesus. Você vai se acertar com ele. Ou você faz por amor ou não faz. Porque isso não é uma questão humana, é uma questão entre você e Deus. Terceira coisa, para cada ação há uma consequência. Ela pode ser positiva ou negativa. Vai depender das minhas atitudes, das minhas ações. Uma coisa eu vos digo: todos aqueles que fazem as coisas corretamente na verdade de Cristo são exaltados. E Jesus nunca vai deixar ninguém para trás ou impedir que alguém viva a obra de Deus. Nenhum pastor fiel à palavra vai impedir que alguém faça alguma coisa, desde que essa pessoa esteja fazendo certo com a palavra de Deus. Agora, se não tiver, vai enfrentar dificuldade. E aí, não vou entrar nos méritos. A lei é um princípio. Olha, semeadura não é lei, é um princípio. É um princípio imutável. Você colhe o que você planta. São as suas atitudes que definem quem você é. As suas atitudes definem quem você é. Mediante as nossas ações, nós podemos ter recompensa ou consequência. Depende da nossa escolha. Essa foi a igreja de Tiatira, onde Deus chama o arrependimento, manda tirar a influência de Jezabel do meio da igreja e manda essa igreja se posicionar antes que ele venha, e aqueles que têm a sua vida salva, guarde a sua salvação, porque ele virá com a sua destra, com a sua justiça, e os que estão firmes e fiéis receberão o seu galardão, a sua graça. Deus abençoe vocês. Muito obrigado, meus queridos, por permanecerem comigo até agora. Vocês são uma bênção na minha vida. Amo ser pastor de vocês. Amo vocês de todo o meu coração. Deus os abençoe.